Consegue me escutar aí direitinho? Conseguimos. Sejam todos bem-vindos. Um ótimo começo de semana a todos vocês. Bom, queridos, é o seguinte, como eu havia prometido a vocês, esta semana eu vou dar uma paradinha nos nossos conteúdos, né? A gente está em função seno e função cosseno. Eu vou dar uma paradinha para falar um pouco sobre médias. Professor, por quê? Bom, se vocês viram lá no roteiro do Bernoulli, ele vai pegar todos os conteúdos que já tinham no simulado passado e acrescentou alguns. Desses que ele acrescentou, se eu não me engano, 2 são novidades para vocês, assim, não que novidade, mas que precisam ser recolocados a vocês para vocês terem um melhor entendimento, que é matemática financeira, que o Elenay e o Marcelo pegaram, e médias, que eu peguei. Então, jovens, quem tiver aí com o Bernoulli, o volume 3, abra na página 81, que é o capítulo 6, da frente B. Estão vendo minha tela? Estamos. Pois bem, nosso objeto do conhecimento de hoje são as médias. Pois bem, professor, assim, sendo bem sincero, eu já vi falar de médias, né? Média aritmética, média geométrica e média harmônica. Mas a gente só usa aritmética, não necessariamente. Vocês ainda não estão muito consolidados com os problemas de média geométrica e média harmônica. É porque vocês estão tão acostumados com média aritmética está tão envolvida na vida de vocês, vocês acabam esquecendo das outras duas. Vocês já ouviram falar, né, de média harmônica e média geométrica, não? Já, só não lembro que é média harmônica. Pois bem, eu vou relembrar aqui hoje para vocês. E no final, eu ainda vou falar sobre uma coisa que o livro fala. Eu não sei se vai ser de grande utilidade para vocês. Pode ser, principalmente para quem gosta de um alto nível, que é a chamada desigualdade das médias. Eu vou falar no final. Pois bem, primeira de todas, vem ela, a média aritmética. Que eu acredito que todo mundo aqui já sabe como se calcula a média aritmética, até porque vocês precisam fazer isso todo ano, né? Para saber quanto vocês precisam tirar em uma determinada prova. Então, esses problemas, eles estão envolvidos com média. Professor, por que que toda escola usa a média aritmética para usar como nota? Pela definição. Olha só, a média aritmética pode ser vista como o valor do elemento que substitui todos os valores da amostra, sem alterar a quantidade. Ou seja, o aluno vai fazer 8 provas no ano todo. 2, tira 2 em 1, 8, 5, 6, 2, 10, 8. Quando ele vai terminar, para saber a nota, vamos supor, uma nota referência daquele aluno, você pega a soma daquelas notas e divide pela quantidade. O número obtido é um número que vai representar, basicamente, todos os outros, sem alterar a soma. Né? É como se eu substituísse, vamos supor, ele tirou notas diferentes lá, 8 notas diferentes, a média deu 6,5. Quer dizer que tirar todas aquelas notas e colocar 6,5 em todas é a mesma coisa, entendeu? Então, é por isso que a média aritmética é tão usada só nesse caso. Em questão de preços, o chamado preço médio, né? E por aí vai. A aplicação de média aritmética é muito ampla. E na vida de vocês, claro. Oi, alguém quer falar? Fique à vontade, tá bom? Para falar qualquer coisa, que tiver qualquer dúvida. Então, olhem, observe essa seguinte situação aqui. Eu vou dar uma situação inicial.
Observe que eu indico a idade individual de cada pessoa, ó, a idade individual em anos, e o número de pessoas. Ou seja, observem que existem 8 pessoas com 18 anos, 12 pessoas com 20 anos, e por aí vai. Olha só, como é que eu faria para obter a média? Para obter a média, eu preciso da soma. Então, a soma da idade de todo mundo. Ou seja, são 18 pessoas, ou são 8 pessoas com 18 anos, então é 8 vezes 18. Aí vai dar a soma da idade só das pessoas com 18 anos. Só das pessoas com 20 anos, 12 vezes 20. Mais, só das pessoas com 21 anos, 15 vezes 21. Só das pessoas com 22 anos, 10 vezes 22. Só das pessoas com 25 anos, 3 vezes 25. Quando eu fizer essa continha aqui, eu vou obter, se eu não me engano, eu vou logo direto aqui, dá 994 anos. Ó. Essa continha aqui, ela vai resultar em 994 anos. Pois bem, professor, o que essa idade aí representa, esse 994? Ele representa a soma da idade de todo mundo que está nessa tabela, de todo mundo. Então, se eu pegar esse 994 e dividir pela quantidade de pessoas, quantas pessoas vamos ter? Vai ser 8 mais 12, mais 15, mais 10, mais 3, que dá um total de 48 pessoas. Ou seja, se eu pegar esse 994 e dividir por 48, eu vou obter 20,7. Ou seja, se eu pegasse nessa amostra e substituísse a idade de todo mundo por 20,7, é como se fosse um número padrão ali, ok? Então, a média ela vai meio que te dar um indicativo interessante sobre a população ou a amostra que você esteja estudando. Você já tem uma noção. A média aritmética, vamos supor, em um problema de seleções, né? Eu já vi muito isso. Quando você trabalha, colocava na Copa do Mundo, os comentaristas, eles falavam muito sobre média de idade das seleções. Ah, a média de idade de uma seleção é 27 anos, então é uma seleção bem madura, com jogadores mais evoluídos. A seleção da idade é de 22 anos, ou seja, uma seleção nova, com jogadores mais novos. Então, a média ela vai meio que te indicar algo referencial na amostra que você está trabalhando. Então, tal, e no Enem, realmente no Enem, o Enem é o vestibular que eu mais vi ser trabalhado problemas de média, mediana e moda. Eu não vou trabalhar mediana e moda porque é de estatística, coisa que vocês vão estudar no que vem. Mas, nossa, todo santo ano tem questão. É para sempre ter média, mediana e moda. Todo ano tem questão no Enem desses três conteúdos. Então, média aritmética, ela tem um referencial muito importante, certo? Na estatística, na análise de dados e tudo mais. E como se calcula a média aritmética? É muito simples. Se eu te dou N elementos de uma amostra, x1, x2, x3, xn, a média é só somar e dividir pela quantidade. O livro do Bernoulli, ele traz a simbologia de média aritmética como SMA. Outros livros, eles trazem a simbologia, principalmente livros de estatística, trazem a simbologia de média aritmética como um X com uma barra em cima. Usualidade, entendeu? Usualidade. Ok? Então, é muito simples calcular a média aritmética. Alguém não entendeu bem a ideia de média? Ou quer comentar alguma aplicação? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Vai ter aí o caso da média ponderada, não? Eu vou falar já já da média ponderada. Então, sem dúvidas.
Não, né? Então, vamos lá. Olha só. Olha essa questão bem aqui. Todas as questões que estão aqui nesse slide, tudo, eu não vou colocar esses slides na plataforma, porque esse slide é o próprio livro do Bernoulli. Eu estou tirando, se você ver, eu estou meio que resumindo o que está no Bernoulli. E as questões são do Bernoulli. Essa questão aqui está na página 83. Então, quem não tiver o livro do Bernoulli, pode me pedir que eu envie esse slide, tá bom? Então, olha só. Essa questão aqui da Unesp. 6 reservatórios cilíndricos superiormente abertos e idênticos, A, B, C, D e F, estão apoiados sobre uma superfície horizontal plana e ligados por válvulas V, na posição indicada na figura. Com as válvulas V fechadas, cada reservatório contém água até o nível H indicado. Todas as válvulas são, então, abertas, o que permite a passagem livre de água entre os reservatórios, até que se estabeleça o equilíbrio hidrostático. Tudo bem? Ou seja, todos eles vão ficar no mesmo nível. A pergunta da questão: nesta situação final, o nível da água é em decímetros, que é a unidade que ele está usando, será de quanto? Então, galera, observe que no momento inicial, os cilindros estão com volumes diferentes, ó. Um está com 8, né? O primeiro A. O B está com 7. O C está com 6. O D com... Ah, não. O C está com... o C está com 6. O D está com 5. O E está com 4. E o F está com... O F está com 3, né? Então, observe que a válvula no último está aqui em cima. Ó. Então, isso aqui pode ser uma pegadinha para a gente. Então, vamos ficar atento. Saber se eles vão equilibrar a ponto de passar para o reservatório F. Entenderam? Porque ele só vai passar para o reservatório F se o reservatório E chegar a 6. Então, vamos ver. Aliás, nem a 6, acima de 6, né? Se chegar a 6, ele vai ficar ali na pontinha. Se passar de 6, ele passa para o reservatório F. Pois bem, então, apenas os reservatórios A, B, C, D, E estão interligados. Então, eu só vou tirar a média aritmética desses 5 primeiros. Ó. Então, eu somo para ver qual vai ser o equilíbrio deles, divido pela quantidade, que é 5. Isso aqui, galera, vai mostrar que a média aritmética deles 5 é 6 decímetros. Ou seja, todos esses reservatórios vão ficar no 6. Ó. Aqui no 6, no 6, onde está, no 6, no 6. E não vai passar, ó, porque está bem na beiradinha. É como se fosse um copo cheio. Se o copo tem a altura de 10 centímetros e o volume de água é 10 centímetros, não vai transbordar, vai ficar bem na beiradinha. Então, não vai passar para cá. O reservatório F vai continuar com 3. Então, qual é a alternativa correta? Letra A. 6 nos reservatórios A e E, 3 no reservatório F. Eu acho bem interessante essa questão, que você tem que associar a ideia de média aritmética a uma simples análise de figura. Entendido aí? Quase, Pedro. É 6. Oi. Eu não entendi a questão do 3, porque ele ficou isolado. Oi, eu não ouvi direito, Tainara. Repita bem, por favor. Porque o 3 foi isolado. Olha só, perceba que todos os reservatórios, A, B, C, D e E, eles estão ligados por uma válvula que fica no fundo, ó. Então, vai ter água passando livremente entre eles. Agora, o reservatório F, ele está ligado com E por uma válvula que fica lá em cima. Tá vendo? Ou seja, apenas esses 5 primeiros vão entrar em equilíbrio hidrostático. Quando eles entrarem em equilíbrio hidrostático, se o E passar de 6, aí vai transbordar para o F. Mas como, quando eu tirei a média, ficou no 6, não vai passar água para o F. Entendeu? Vai ficar aqui, ó, o E. Entendi. Obrigada. Nada. Não tinha visto a válvula. Pois rapaz, sendo bem sincero com vocês,
Quando eu botei essa questão aqui, eu dei só uma olhadinha rápida, eu postei a questão. Eu também não tinha visto essa válvula. Só que quando eu li a questão, eu vi, né, passagem livre, né, que existem as válvulas V. Aí eu nem tinha visto válvulas V, né? Aí quando eu olhei, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cadê a outra? Cadê que tá aqui? Ah, não, ela tá aqui. Aí dá um indicativo muito legal para essa questão. Então, essa questão deixa claro, a figura é sempre de extrema importância para a resolução de uma questão. Beleza? Olha só, essa questão é a questão 3, que está na página 84. Olha só, no início de uma partida de futebol, a altura média dos 11 jogadores de um dos times era 1,72 metros. Ainda no primeiro tempo, um desses jogadores, com 1,77 metros de altura, foi substituído. Em seu lugar, entrou outro de altura, né? 1,68 metros. No segundo tempo, outro jogador do mesmo time, com 1,73, foi expulso. Ou seja, o time ficou com 10. A questão no final quer saber qual é a altura média dos 10 últimos que ficaram. Então, essa questão, ela é tradicionalíssima no ramo das médias. Se eu fosse chutar, se me perguntassem, tio, dessas questões que tem no livro, qual é que só acharia maior probabilidade de cair no simulado Bernoulli de médias? É esse tipo de questão aqui, em que ele dá uma média aritmética de uma determinada população, ele tira ou coloca alguém nessa população e pergunta qual é a nova média. Ou situações parecidas. Essa questão eu vejo demais. Todo livro que você abrir de média vai ter um problema desse aqui. É tradicional. Se não tiver, tá errado o livro, né? Então, é o seguinte, como fazer essa questão? Primeiro de tudo, você precisa saber a soma da idade dos que estavam lá. Idade não, me engano. Das alturas. A soma das alturas. Então, é o seguinte. Se a média dos 11 jogadores, vou chamar de MA, a média aritmética dos 11 jogadores é a soma daqueles 11 que estavam, dividido pela quantidade, que é 11. Isso aqui vai dar 1,72. 1,72. Indicando, só fazer meio pelos extremos. O mouse é chato esse aqui. É possível? Indicando que a soma dos 11 vai ser quanto? 11 vezes 1,72, que dá... 11 vezes 1,72, que dá 18,92 metros. Então, percebam que a soma das alturas de todos aqueles jogadores que ali estavam é 18,92. O que foi que aconteceu? Saiu um jogador com 1,77 m, certo? Ele saiu. Então, eu tenho que subtrair 1,77 m daqui, 1,77. Que vai dar quanto? Isso aqui, subtraído de 1,77 dá 17,5 metros. E entrou um jogador de 1,68. Então, eu tenho que somar 1,68. 17,15. Então, eu tenho que somar 1,68, que dá 18,83. Ou seja, o que eu estou dizendo? A soma das alturas de todos aqueles jogadores que começaram o jogo era 18,92. Saiu um jogador de 1,77 m, entrou um jogador de 1,68 m. Então, os 11 que começaram o segundo tempo, a soma das alturas dos 11 era 18,83. Só que aí aconteceu o quê? Foi expulso um jogador de 1,73 m. Então, ele saiu. Eu tenho que tirar aqui, 1,73
metros. Ao fazer essa subtração, eu obtenho 17,1. Ou seja, os 10 jogadores que ficaram, a soma das alturas dos 10 é 17,1. Então, gente, olha só, eu quero a média aritmética de 10, então não cometa o erro de dividir por 11, ok? A média aritmética, a razão é entre a soma e o número de elementos. Nesse caso, o número de elementos alterou, não é mais 11, agora é 10, ó. Então, a nova média aritmética, chamada de média aritmética com asterisco, é a soma, que é 17,1, dividido pela quantidade que agora é 10. E isso, né, dividir por 10 é só mexer uma vírgula para a esquerda, de 1,71 metros. Alternativa correta, letra C. Então, essa questão aqui, galera, tem muito no livro. Acredite, nesse livro aqui do Bernoulli tem muito desse tipo de questão. E é uma questão tradicionalíssima nas médias. Ok? Nessas duas questões que eu fiz aqui. Não, eu já estava esperando o raciocínio da última, então achei tranquilo. Né? Gisela aqui está ainda engolindo aqui a figura bem interessante da questão anterior. Bom, seguinte, gente. Vamos falar agora de média ponderada. A média ponderada é a mesma coisa da média aritmética, só que a média ponderada ela é muito utilizada em estatística com a ideia de pesos, né? Os chamados pesos, ó. No caso da média ponderada, cria-se a introdução de pesos que na estatística estão representados pela frequência. Certo? Quando você vê frequência lá na parte de estatística, é basicamente, por exemplo, no estudo da, deixa eu ver aqui, no estudo da idade dos alunos do primeiro ano, sei lá, B de bola, a frequência seria a quantidade de pessoas com cada idade. A frequência dos alunos com 14 anos é 10. O que significa que existem 10 alunos com idade de 14 anos. Ok? Isso é frequência lá na estatística. Ok? É uma definição diferente de frequência que vocês estudam em física. Então, os pesos buscam estabelecer a incidência do valor, né? Como eu falei, a quantidade, mas nem sempre está a quantidade pura ali. Às vezes ela vem na forma absoluta, como eu acabei de falar, que é o número real mesmo. Às vezes vem em percentual, às vezes vem fracionária e às vezes vem unitária. Então depende da análise, ok? Isso aqui vocês vão estudar muito ano que vem lá em estatística, esses tipos aqui. Mas como calcular média ponderada? Alguém lembra aqui como é que se calcula média ponderada? Aritmética ponderada? Bom, você pega um valor, você multiplica pelo peso, aí você soma outro valor que também está multiplicado pelo peso dele, aí vai assim, sucessivamente até dividir pelo peso total, mais... Isso aí. No caso, se você pega N elementos e cada elemento tem que ter um peso, certo? Cada elemento tem seu peso. Então, nesse caso, a média ponderada parece ter uma fórmula estranha, mas é simples. É só multiplicar cada elemento pelo seu respectivo peso e, no final, dividir pela soma dos pesos. Eu fiz isso em Dadorinha e vocês nem perceberam. Ninguém nem falou que era uma média aritmética ponderada. Ó. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui, ó, eu peguei nesse caso aqui, a frequência ela é absoluta. Por quê? Porque ela mostra realmente a quantidade de pessoas. Eu peguei o número, né, a frequência de cada quantidade, né, de pessoas e multipliquei pela referida idade. Ó. São 8 pessoas com 18, 12 com 20, 15 com 21, 10 com 22, 3 com 25. E dividi pela soma, no caso aqui, ó, dos pesos. O número de pessoas são os pesos. Dividir por 48. Viu aí? Então, galera, cálculo da média aritmética ponderada é tranquilo, ok? Sabe um lugar que eu lembro, lá na minha escola antiga, o boletim
era usado com média aritmética ponderada. Eu amava aquilo, porque no primeiro era 4 bimestres, né? 4 bimestres, 4 médias. Aí, ó, era desse jeito aqui, ó. Esse exemplo aqui não tem no livro. Eu tirei dele mesmo só para mostrar aqui para vocês, ó. Em uma escola, cada bimestre tem um peso na média final, como mostra a tabela abaixo. Olha só, o primeiro bimestre o peso é 1, segundo bimestre peso 2, terceiro bimestre peso 4, quarto bimestre peso, terceiro bimestre peso 3, quarto bimestre peso 4. O aluno só vai passar como aqui na escola aqui no CCJ, até a média 7 para passar. Se você tiver com média maior ou igual que 7, você é aprovado. As notas de um determinado aluno foram 1, né, no primeiro bimestre, 4 no segundo bimestre, 7 no terceiro bimestre, 10 no último bimestre. Olha só, se fosse uma situação normal, em que a média final é a média aritmética normal, né, seria como a média do aluno? A média aritmética do aluno seria como? Seria 1 mais 4 mais 7, mais 10, dividido por 2, por 4, desculpa, por 4. 5 mais ou menos. E vai dar quanto? 17, 21, 22, né? 5,5, não é não? Oi? 5,5, não é não? 5,5, é? 22 dividido por 2 é 11, 11 dividido por 2 é 5,5. Então, se essa escola fosse no sistema de média aritmética tranquilo, né, normal, média aritmética tradicional, o aluno não seria aprovado, ok? A média dele ia ficar 5,5, ele não seria aprovado. Porém, com a média aritmética ponderada, você tem que fazer o quê? Multiplicar cada nota com seu referido peso. Primeiro bimestre, a nota dele foi 1. Multiplica pelo peso do primeiro bimestre, que é 1. Mais, no segundo bimestre, a nota foi 4. Multiplica pelo peso, que é 2. No terceiro bimestre, 7. Multiplica pelo peso, 3. E no último bimestre, 10 vezes 4. E vai dar... dividido pela soma dos pesos, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Isso aqui vai dar quanto? Em cima vai ficar 1 mais 8, que é 9. 9 mais 21, que é 30. 30 mais 40, que é 70, né? 70 dividido por 10, que dá? Olha aí. 7. Maluco Na passa. média aritmética ponderada, ele foi aprovado. Eu adorava isso aqui na minha escola. Que o aluno, na verdade, a pessoa podia tirar 0 nas 4 primeiras provas, que no caso ia ficar com 0 nos 2 primeiros bimestres, só que ele tinha que tirar 10. Se ele tirasse 10 no terceiro bimestre, no quarto, ele era aprovado, porque a média é maior. Mas também tem uma parte muito ruim nisso aqui, que se a pessoa tirar uma nota baixa no quarto bimestre, deu ruim. Deu muito ruim. Que é o que tem maior peso. Eu achava isso aqui legal. Entenderei, galera? Sim. Olha só. Uma mistura de 200 ml. Ó, esse aqui é um exemplo do livro, certo? Do livro. A Laura colocou aqui correto. É isso aí mesmo, Laura. Você pega cada número e multiplica pelo peso. Ó, olha essa situação aqui. Se vocês perceberem, aqui eu coloquei o peso mesmo como variável, não como valor absoluto, né? Um peso. Aqui nessa questão 3 da página 86, ele traz o peso como porcentagem, né? Então, olha só. Uma mistura de 200 ml índice de salinidade de 10% será adicionada a outra mistura de 300 ml e índice de salinidade de 20%. Após o processo, qual é o índice médio de salinidade? Sabendo que é mistura final homogênea. Só que significa que a mistura final homogênea aqui não vai sobrar nada, vai tudo ser misturado, certo? Não vai sobrar nenhum excesso. Então, é o seguinte,
Eu quero, no caso aqui, galera, descobrir o índice de salinidade médio. Só que a primeira mistura tem um índice de 10%, a segunda de 20%. Então, nesse caso, o peso não é um número, é um percentual. Então, nesse caso, olha só, é você pegar, no caso, o percentual, né? Na verdade, o peso aqui é o volume. Como eu quero a média dos índices, o peso são o volume, desculpa. O peso é o volume, né? E os índices na média é o percentual. Então, ó, o peso do 10%, ele tem 200 ml. Então, é 200 vezes 10%. Mais o peso do de 20% é 300 vezes o 20%. Dividido pela soma dos pesos, que é 200 mais 300. Porque aqui no caso, como a média é de salinidade, o peso é o volume, certo? Ó, a média que ele quer é da salinidade. Bom, isso aqui vai ficar 200 vezes 0,1, que é 10%, mais 300 vezes 0,2, que é 20%, dividido por 500. Aqui vai dar o quê? Vai dar 20 mais 60, se eu não me engano, né? Que dá 80. 80 sobre 500. Posso cancelar um zero. Fica 8 sobre 50. Multiplica em cima e embaixo por 2, para chegar na base 100. Vai ficar 16 sobre 100, que é 16%. Então, o índice de salinidade médio nesse problema é de 16%. Tudo bem? Tudo. Diz ela, cálculo do Enem tem sistema de pesos? Eu não sei. Eu não vou mentir, não. Eu não sei. Se fosse para opinar, eu diria que não. Eu diria que cada questão tem uma sua pontuação, né? Cada questão tem sua pontuação. Mas dizer que é uma média ponderada, eu não sei, realmente. Quem sabe muito bem como funciona, que até me explicou uma vez, mas era muito complexo, é o Marcelo. O Marcelo, que ele lida com o Enem o tempo todo, ele sabe muito bem como é que é calculada a nota do Enem. Professor, Oi. é tipo assim, cada prova do Enem, ela tem tipo um pesozinho. Aí, por exemplo, linguagens é o que pesa mais, porque ele é como se fosse um peso. Ah, sim, não, verdade, sim, sim, entendi. A área, no caso, entendi. Realmente, verdade, verdade. Quando você tem cinco notas, né, no Enem? 5 notas. Você tem a nota de matemática, de natureza, de humanas, linguagens e de redação. Na área que você joga, existe um peso e a nota que vai estar lá quando você jogar vai ser a média ponderada das suas notas, não a média aritmética. Ah, verdade. Muito bem, Gisela. Obrigado, obrigado. A Laura também, obrigado. Realmente é um ótimo exemplo de média. Eu até lembro que é verdade. Por exemplo, o curso de matemática da UFP, que varia de universidade para universidade, não é padrão. O curso de matemática na UFP, os pesos de matemática e redação eram 5. Matemática e redação. E natureza era peso 4, eu acho. Humanas e linguagens eram peso 3. Mas se eu colocasse matemática lá para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, matemática era peso 3, natureza era peso 2 e redação, e as outras eram peso 1. Então, varia de universidade para universidade. É realmente bem lembrado, bem lembrado. Gostei do exemplo, gostei. A Maria Cristina aqui também está falando, né? Que os depende do qual. Exatamente. Depende da disciplina e da universidade. Ok? Por exemplo, se você colocar matemática na UFP ou, sei lá, engenharia civil, os pesos são diferentes. Se você colocar medicina, direito, os pesos são diferentes de acordo com a disciplina, né? Rapaz, que é isso, Laura? Bom, se eu não me engano, matemática e linguagem são as únicas. Não.
Não, eu não. Acho que é na UESP. Eu posso estar enganado. Na UESP, a matemática e linguagem sempre tinham os mesmos pesos, porque são as duas matérias base mas eu acho que eu estou errado. Eu não lembro, eu não vou afirmar que eu não lembro. Ok? Não, humanas, se você escolher, por exemplo, ciências sociais, humanas é peso 5, eu acredito. História, geografia, ou acho que direito também, direito humanas e linguagens, ou é linguagens e redação, ou é redação e humanas, eu não lembro. Sempre na UFP, sempre são duas peso 5, se eu não me engano, a não ser que tenha mudado. Voltando aqui, agora, galera, a gente vai entrar aqui em duas médias que elas não são assim muito conversadas, né? Que é a média geométrica e a média harmônica. A média geométrica, ela tem uma aplicação bem interessante na matemática financeira. Olha essa situação aqui, ó. Vamos observar o exemplo que representa uma região com inflações para 2 meses seguidos de 1% e 2%, e deflação de 1%. Vocês sabem o que é inflação e o que é deflação, não é? Já sabem o que é isso? Inflação sim, deflação Sim, não. deflação não. A inflação, ela é o aumento generalizado dos preços. É o que está acontecendo, por exemplo, hoje no Brasil. Você vê que gasolina, não só a gasolina, né? Se dissesse, só a gasolina está aumentando, então é um aumento apenas da gasolina. Se a gente diz que a inflação está aumentando, quer dizer que o preço generalizado aumenta. A conta de energia aumenta, os alimentos aumentam, certo? Deflação é o contrário, é a diminuição generalizada dos preços. Se eu perguntar aqui para vocês, o que é melhor, inflação ou deflação? Depende de quem você está falando. Mas para mim seria deflação. Rapaz, Para mim também é deflação. nenhum nem o outro. Imagina a seguinte situação. Imagina a seguinte situação em que um produto... Vocês já sabem que a inflação demais é ruim, né? Vocês já sabem disso. Mas, professor, por que a deflação demais é ruim? Imagina a seguinte situação. Imagine um carro saindo a 10 mil reais hoje em dia. Um carro saindo a 10 mil reais. Esse carro, como o preço é muito baixo, ele ia ter uma venda absurda. Só que com a procura muito alta, o que vai acontecer com o preço? Vai aumentar. Exatamente. Então, deflação demais não é bom. Então, na verdade, a gente sempre quer um equilíbrio entre inflação e deflação para poder ajustar as contas, certo? Nem de mais, nem de menos. Entendeu? Se um prédio cair por conta de um 0,01 centavo, você põe a vida de uma pessoa em risco. Você tentando entender que se um prédio cair por conta de décimos de centímetro, milésimos, milionésimos de centímetro, você põe a vida de uma pessoa em risco. Não de uma, na verdade. Isso é uma associação à deflação que tu tá falando, né, Gisela? Ou eu tô enganado? Enfim. Eu não entendi muito não a tua analogia, mas... Faz sentido. Quem nunca colocou algo sem contexto, né? Não sem problema. Somos aleatórios. Enfim, olha aqui. Eu te dou uma determinada região que em um mês tem uma inflação de 1%, no mês seguinte 2% em relação ao mês anterior, e em seguida uma deflação de 1%. Eu já mostrei para vocês que não vai voltar, não. Se aumenta 1% e diminui 1%, não quer dizer que voltou a mesma coisa, não, porque a diminuição de 1% é aplicada no mês anterior, não no primeiro mês. Eu já falei isso para vocês. Ó. Se um preço está X
e tem um aumento de, por exemplo, 10%, ele fica um preço Y. E depois ele tem uma diminuição de 10%, ele não fica X, ele fica um preço diferente Z. Ele não fica X, ó. Não são iguais. Ok? Porque esse 10% é sobre esse mês. Esse 10% é sobre esse mês. Não são os mesmos 10%. Então, para o cálculo está associado a encontrar o valor médio. Então, pensa comigo. A média aritmética é um valor que substitui outros, né? Por exemplo, na questão das idades. A média geométrica, ela pode substituir os valores dessas inflações. Ou seja, eu quero um valor só para colocar na inflação ou deflação, dependendo do percentual, que substitua esses três valores diferentes. Ou seja, vamos tentar calcular aqui, usando matemática financeira, né? Que o valor final vai ser, olha só, um aumento de 1%, um aumento de 2% e uma diminuição de 1%. Ao fazer esse cálculo, você encontra 1,019898, o que significa que houve um aumento de 1,9898%. Mas se você perceber bem, lá na matemática financeira, que eu acho que a Helena mostrou para vocês, o cálculo de juros compostos, né, mostra que se você multiplicar o capital por 1 mais o percentual e elevar o tempo, você tem o valor final, não é? O montante. Se você cancelar o x aqui e tirar a raiz cúbica dos dois lados, você vai ter que o percentual, ó, ele na verdade é a raiz cúbica do produto dos valores menos 1, que vai chegar no mesmo resultado, né? Ó, não no mesmo, mas se eu trocasse esse resultado, ó, esse 1%, 2% e 1%, por 0, na verdade 1,6589, ia dar o mesmo resultado final. Então, isso é a média geométrica. Então, como se calcula a média geométrica? É simplesmente, ó, eu te dou N elementos. Quem é a média geométrica? É só pegar a média geométrica elevado a N, é o produto desses N elementos. Eu não gosto muito dessa fórmula, eu prefiro a mais básica, que a média geométrica é a raiz enésima do produto dos elementos. Por exemplo, dados os números 1, 2 e 3. Quem é a média geométrica? A média geométrica é, como são três elementos, raiz cúbica de 1 vezes 2 vezes 3, que dá raiz cúbica de 6. Essa é a média geométrica desses três elementos. Perfeito? Olha essa questão aqui. A questão 4, que está lá na página 90. Uma empresa aplicou durante 3 meses consecutivos aumentos de 10%, 20% e 10% de novo sobre seus produtos. Calcule o valor do aumento percentual médio, ou seja, eu quero um valor que substitua esse 10, esse 20, esse 10, sucessivamente. Eu não vou precisar fazer aquele cálculo que eu acabei de falar. Eu acabei de ver que o aumento ou diminuição, dependendo, I%, é a raiz cúbica, né? 1 mais I%, na verdade, é a raiz cúbica, ou no caso, como são três elementos, do aumento. Aumento de 10%, 1,1. Aumento de 20%, 1,2. Aumento de 10% de novo, 1,1. Isso aqui, ó, vai ficar raiz cúbica de 1,452. Tá bom? Que vai dar próximo de 1,1324. O que significa isso aqui? Isso aqui, no caso, representa um aumento, né, de 13, que eu tenho que multiplicar por 100, né? Isso aqui representa um aumento de 0,1324, que é a mesma coisa que 13,24%. O aumento médio. Entendeu? Então, em vez de colocar 10, 20 e 10%, se eu colocasse 13,24% nos 3 meses, ia dar o mesmo resultado.
Se fosse 4 meses, seria raiz quarta. Se fosse 5 meses, raiz quinta. E por aí vai. E esse tipo de problema aqui é uma ideia muito interessante para aplicação da média geométrica. Tudo bem? Tudo. Nossa, aconteceu um textão aqui. Sete da manhã. Maria, meu amor, concentre na aula, por favor. Olha só. Último, acho que não vai dar tempo. 7h48? Não. 7h48, né? A gente já não arrumar uns compromissos aqui. Tem outra aula hoje, né? Então, dá para falar. Você vai dar para falar de... Só falta falar de média harmônica e desigualdade das médias. Aí acabou, tá bom? Então, jovens, alguma dúvida até aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Tudo bem, Maria, sem problema. Olha só, queridos, vocês vão ter 3 aulas essa semana comigo, então dá para completar o assunto. Quem vai ficar no prejuízo é a turma A, que vocês só vão ter uma aula, né? Sábado vocês vão ter prova. Então eu vou pedir para eles assistirem a aula remota. Aula gravada, no caso. Eu vou ter que colocar as aulas gravadas lá na sala de matemática para ficar destacado. Pois bem, jovens, a gente se vê daqui a pouco, tá bom? Eu vou falar de média harmônica, vou falar de desigualdade das métricas bem rápido. Se alguém quiser coisas a mais, porque realmente desigualdade das médias tem muita coisa interessante para se falar. Aí fala comigo por fora, porque aqui o importante é a base, né? E na nossa aula de quarta-feira eu vou ficar só com questão de médias. E claro, tem as outras também. Se você quiser, professor, faz uma questão aí de produtos notáveis, faz uma questão de teorema de Tales, semelhança, ok? Fique à vontade aí pedindo. Então, jovens, fiquem com Deus. Grande abraço.